Nesta videoaula, irei trabalhar a diferença entre revolução e golpe. A gente sabe que a humanidade foi sendo formada e construída a partir de movimentos chamados de revoluções e também de golpes. Mesmo sabendo que o golpe é um ato ilegal, inconstitucional, de desonestidade e um crime contra um Estado, contra a cidadania, contra a democracia e contra a soberania. Mas, infelizmente, em vários momentos e épocas da história, ele esteve presente em vários tipos de sistema de governo, seja ele presencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, totalitarismo, autoritarismo, democrático, republicano, monárquico, que é o imperialismo que vem do império, oligárquico, teocrático e anárquico. Mas o que é revolução? Uma revolução é uma mudança rápida, profunda e geralmente violenta nas estruturas políticas, sociais, econômicas ou culturais de uma sociedade que resulta na derruba da ordem vigente e na instauração de uma nova, ou seja, a revolução é um movimento de base social, principalmente da baixa classe social, da classe social oprimida, onde vem de baixo para cima, onde tem interesse da população e para a população em geral. Exemplos: a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Russa de 1917. São consideradas revoluções por conter todas essas estruturas e características revolucionárias, rompendo com os regimes que existiam até então. Quais são essas características? Transformação radical e relativamente rápida que abrange as estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais de uma sociedade, envolvendo a mobilização de massas e, frequentemente, uma mudança no regime de poder. As características centrais incluem o descontentamento popular e das elites, a luta pelo controle do Estado, a substituição de um regime por outro e a alteração fundamental das relações de poder e produção. A Revolução Francesa, por exemplo, foi uma revolução devido à sua amplitude e profundidade, envolvendo a transformação radical dos sistemas políticos, sociais e econômicos do país, no caso, o absolutismo europeu, com forte participação popular e o objetivo de desmantelar a ordem do antigo regime e o poder absolutista para construir uma nova sociedade. A Revolução Francesa foi impulsionada pela burguesia, que se aliou aos camponeses e às massas urbanas para derrubar a monarquia absolutista do rei Luís VI. As principais causas foram a crise econômica e a fome, a desigualdade social com os privilégios do clero e da nobreza, e também a influência das ideias iluministas que defendiam a igualdade, a liberdade e a razão. Lembra que na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a burguesia colocou os reis europeus no poder. Isso mesmo, a burguesia aliou-se aos reis para centralizar o poder, pois precisava de unificar moedas, leis e impostos para facilitar o comércio, ao mesmo tempo em que o rei ganhava financiamento e apoio político para fortalecer o seu domínio. Mais tarde, porém, a burguesia retirou o poder dos reis e estabeleceu o capitalismo, ao impulsionar revoluções que levaram à criação de novas formas de governo e à sua ascensão como classe economicamente dominante.
Da mesma forma que os burgueses colocaram os reis no poder, também da mesma forma os tiraram. Então, história é isso, é transformação. Agora, o que é um golpe? No popular, o golpe é um esquema desonesto em que alguém tenta induzir você a dar dinheiro, objetos de valor ou informações pessoais. Ou seja, é quando uma pessoa de má fé usa estratégias enganosas e falsas para tirar proveito de se beneficiar do contexto propício. Quando nós vamos para o âmbito do golpe de Estado, também não é diferente. Também é um ato desonesto e malicioso, com o objetivo de tirar proveito e de benefícios próprios. Um golpe de Estado consiste no derrube ilegal de um governo constitucionalmente legítimo por uma facção política, militares ou um ditador. Ou seja, o golpe de Estado vem de cima para baixo, da alta classe social dos governantes e políticos ou de um grupo oligárquico. Um movimento golpista consiste na tomada do poder sem pretensões de subverter a estrutura e os valores da ordem social vigente. Ou seja, é uma tentativa de substituição das autoridades políticas existentes sem maiores pretensões de realizar mudanças profundas nas relações políticas, sociais e econômicas. Há que se notar também outra característica importante: os movimentos golpistas, de modo geral, são realizados por grupos ou setores sociais que integram a elite dominante da sociedade. Quando um golpe é bem sucedido, os movimentos golpistas procuram a todo custo caracterizar o movimento de tomada do poder como um ato revolucionário. Isso ocorre porque, de modo geral, um movimento revolucionário tem um forte efeito simbólico e ideológico para o conjunto da sociedade. Um golpe de Estado, ao contrário, além de ser uma iniciativa de poucos indivíduos, é considerado uma ilegalidade. Exemplos de golpes de Estado são eles ou elas: Revolução de 1930, o Estado Novo de 1937 por Getúlio Vargas e a ditadura militar de 1964. A Revolução de 1930 é considerada um golpe de Estado porque, em vez de uma revolução popular, foi a retirada violenta do poder de um presidente constitucionalmente eleito, no caso Washington Luiz, para a implementação de um novo governo por grupos de poder. As fraudes eleitorais e a insatisfação de setores militares e de elites regionais com a política do café com leite foram fatores cruciais para a tomada do poder e a instalação de Getúlio Vargas, o que representou uma ruptura violenta na estrutura política do país. Nos próprios livros de história está como revolução, que é chamada a Revolução de 1930. Mas sua estrutura e característica é de um golpe de Estado, porque o movimento não veio de baixo para cima, através da classe popular. Ela veio de cima para baixo, de um grupo político para outro grupo político, onde o grupo político representado por Getúlio Vargas e João Pessoa conseguiu derrubar o grupo político do presidente da República vigente, Washington Luiz. E também conseguiu derrubar o recém-presidente eleito Getúlio Prestes. É um golpe por dois motivos, onde Getúlio Vargas conseguiu derrubar a chamada República Velha, ou República do Café com Leite,
ou República dos Governadores. Também é um golpe pelo segundo motivo. Com a morte de João Pessoa, Getúlio Vargas culpou Washington Luiz pelo assassinato de João Pessoa. Através dessa narrativa, ele conseguiu derrubar Washington Luiz e Getúlio Prestes da presidência e tomar o poder. Então, tudo começou com o prefeito da cidade paraibana Princesa, o chefe político chamado Coronel José Pereira, onde ele se revolta com os impostos criados por João Pessoa, onde se inicia uma verdadeira guerra civil, ao declararem independência de sua cidade. Um outro problema é João Dantas, um advogado que faz crítica ao governo de João Pessoa na Paraíba, onde apoia José Pereira, no caso que é inimigo de João Pessoa. João Pessoa descobre um caso secreto entre uma professora e João Dantas, onde João Pessoa publica em um jornal cartas íntimas entre a professora e João Dantas, roubada por invasão da sua casa. Mesmo sendo solteira, a professora é criticada pela sociedade machista da época. E João Dantas, vigiado pela polícia paraibana, vai morar no Recife. Um dia, ao visitar a capital pernambucana, João Pessoa decide tomar um café na cafetaria. Ao saber disso, João Dantas vai até lá, se apresenta e dá 3 tiros em João Pessoa. Mas não terminou por aqui. Com o assassinato de João Pessoa, que era vice de Getúlio Vargas, os aliados de Getúlio Vargas, junto com o próprio Getúlio Vargas, criaram uma notícia falsa de que o assassinato de João Pessoa foi encomendado pelo então recém-presidente eleito Júlio Prestes e o presidente em vigente, Washington Luiz. Então, com essas fake news, foi o estopim para dar o golpe perfeito. E daí Getúlio Vargas assumiu o poder. Em 3 de novembro, Getúlio Vargas assume a presidência, dando início à chamada Era Vargas. Então, a chamada Revolução de 1930 não pode ser vista como uma revolução, mas sim como um golpe de Estado, porque não foi comandada pela camada popular com o objetivo de melhorias e benefícios para o bem comum da população geral, e sim foi um ato e movimento em prol de um grupo político sobre outro grupo político, onde usou fake news e golpe baixo para colocar a população contra o presidente vigente que estava na presidência e assim poder tomar o poder. Então, revolução é quando o poder é tomado pela camada social que vem de baixo para cima. E o golpe é quando o poder é tomado por outro grupo político que vem de cima para baixo. Então, por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.